Venga, Julie. Juliana Baroni. Deixa eu mandar a Juliana de Julie. Vamos, Julie. Julie. Juliana Baroni. É que é Juliana Fê, de Juliana, fecha aqui. né? Juliana. Juliana Sim. Baroni. Discípula de Júlio César. Tá bom? Não sei se dá pra anotar, fiz um pequeno procedimento. Palhaça. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, porque tá no ar mais um Precisamos Conversar, o programa de debates feminino do ICL. Estamos no ar todas as terças às 19 horas, com reprise na quarta às 15, e você também pode nos assistir pelo Spotify em vídeo. Eu estou aqui nessa companhia luxuosa dessas minhas colegas de trabalho, com vocês, senhoras e senhores, Açucena, nossa cantora favorita, aplausos. Amiga de Caetano. Amiga modelo. de Caetano, amiga de Marisa Monte, Daniela Mercury, ela é maravilhosa. Com vocês, Nina Silva, especialista em finanças e tecnologia. Amiga do presidente. Amiga do presidente. Ela é amiga do presidente, eu também sou. E daí? E também Sara Zara, nossa filósofa das redes. Ei, e mãe da Brisa. E mãe da Brisa e amiga da Ju. Bom, meninas, vamos lá começar porque o assunto é sério. Desde a semana passada que nós abemos papam. Sim, a fumacinha branca saiu da chaminé mais filmada do mundo e o conclave acabou e foi eleito Robert Prevost, o Papa Leão 14. Eu ia falar quarto, já ia começar errado. 14. O Papa Leão 14. A grande novidade, a primeira grande surpresa é que é um Papa americano. É o Papa americano. Recebeu esse meme? Eu recebi. Não é um Papa americano qualquer, é o primeiro Papa norte-americano da história da Igreja Católica. A segunda surpresa é que o Papa também é peruano. Ele é peruano por quê? Porque ele serviu durante mais de 20 anos, ele foi missionário no Peru e ele tem dupla nacionalidade. Foi uma surpresa para todos nós, a gente achava que o conclave ia demorar um pouco mais de tempo, foi rápido, né? Muito rápido. Foi muito rápido e enfim, só se fala nisso. Aí a gente está pensando, mas por que um Papa americano nesse momento histórico em que o presidente dos Estados Unidos é Donald Trump? Segundo alguns teólogos, justamente para segurar, para ver se esse embate entre os dois vira um embate interno. A ver, não sabemos ainda porque ainda não teve nenhum embate público, a não ser alguns tweets. Diz que o Papa era muito influente, muito, como é que fala? Ativo no Twitter, influencer. No antigo Twitter, e que já falou algumas coisas contra o governo Trump, principalmente em relação à deportação, né, de estrangeiros. Mas, enfim, o mais importante para a gente aqui agora nesse debate é o seguinte: tivemos uma surpresa, duas surpresas, mas nenhuma surpresa é que nenhuma mulher participa das decisões no caso de um conclave, nenhuma mulher tem um cargo de liderança dentro da instituição da Igreja Católica, que é uma instituição totalmente arcaica que remonta ainda ao Império Romano. Nina, o que você acha disso? Bom, gente, começar, né, falando... Hoje, a gente falando aí de Igreja Católica, mas me deem licença, queria saudar os pretos velhos e minhas pretas velhas. Então, vou começar a falar, né, no 13 de maio, das minhas tradições, que é de matriz africana. E aí, voltando para a pauta, né? E hoje é dia de comer feijoada, hein, gente?
Olha, mas Feijoada. olha, para quem ainda quem não lembra o que ela falou, é porque a gente aprendeu na escola, você que tem 40 a mais, aprendeu na escola que no dia 13 de maio de 1888, a boazinha Princesa Isabel foi lá e assinou a Lei Áurea e ninguém conta que já tinham. Agora a escola já se modernizou e essa história está sendo recontada, né? Nós estamos reaprendendo e nós já vamos falar sobre isso. Mas, por favor. É porque é o dia também do preto e da preta véia. Também. Além disso. Além do 13 de 13 maio. de Não maio. sabia. É importante, porque é o dia. Aí as pessoas acham que a gente está celebrando. Não, gente, não está celebrando a abolição. Aliás, a abolição da escravatura é a primeira fake news brasileira, né? Eu costumo dizer isso. Mas a gente não está celebrando nada disso. A gente está celebrando os nossos e cultuando os nossos pretos e pretas velhas, que são entidades extremamente importantes quando a gente fala de espiritualidade, de saúde, de proteção em solos brasileiros. Então, só iniciando, já que a gente está falando de espiritualidade... E para ele abrir os caminhos da nossa conversa. Para eles abrirem aqui. os caminhos e nos protegerem. E voltando, né, falando aí do Papa Leão XIV, a gente pode parecer uma novidade, ser norte-americano, mas eu acho que é quase uma pegadinha do malandro, sabe? Porque ele tem essa dupla, né, nacionalidade peruana, só que ele tem essa questão dos votos de pobreza. É muito bacana você ver a trajetória desse Papa, porque ele tem esse approach muito forte em relação a quem é da igreja, quem realmente é cristão e é um sacerdote, um cardeal, um bispo. Ele tem que ter esse voto de pobreza e estar conectado aos mais pobres. Então ele tem esse olhar muito forte. Por isso também o olhar mais forte aos imigrantes, né, às pessoas em vulnerabilidades sociais, mas tem uma dualidade, que é não falar de determinadas pautas que pareçam ser mais sensíveis à tradição da igreja, né? A tradição da pedra angular ali da Igreja Católica. Então, não tem relatos dele falando em relação, por exemplo, a LGBTQIAPN+. A pauta LGBT, às vezes que ele foi questionado, ele colocou como se fosse todas as pessoas precisam ser respeitadas, todos somos filhos de Deus, né? E as questões, principalmente de pessoas trans e de pessoas gays, devem ser tratados pela sua cultura e região. Então, mas não pela instituição da igreja. É como se a igreja Tivesse se eximindo, ou regionalmente ela pudesse ter determinado posicionamento e não fosse uma coisa, digamos, global, centralizado, que não é uma decisão da igreja como chefe maior como instituição da igreja. mesmo. Isso. Então ele deixa aberto para... isso é de âmbito cultural de cada região. E isso abre muito precedente, né? Em países onde a homofobia... Tem países até hoje que a homofobia... Quem dera se a homofobia fosse crime nesses países. Mas que a homossexualidade é crime nesses países. Então, se é cultural, olha o problema aí. E aí, se a gente for falar, então, de posição de mulheres dentro dessa igreja, também não há essa abertura. No século XXI, nunca houve essa fala. Toda vez que se traz isso à mesa sobre essas mulheres podem ser papa, mama, não sei. Não pode porque não pode ser cardeal. Não pode ser cardeal por quê? Não pode porque não pode ser arcebispa, não pode ser bispa. Não pode ser bispa porque não pode ser padre. Mas por que não pode ser padre? Né? Porque não pode ser padre. Nossa TT maravilhosa, nossa roteirista que prepara as pautas com maior apreço pra gente, me contou que no Evangelho os apóstolos de Cristo são só apóstolos homens. Mas e a apóstola dos apóstolos, Maria Madalena? Tem algumas teorias que colocam Maria Madalena como a apóstola preferida de Jesus. Tem uma ala da teologia que é mais moderna, vamos dizer assim, e coloca Maria Madalena no centro. Será que os apócrifos dessa. Eu não vou E de fato dar ela informação. Era, né? Ela era um apóstolo, se a gente for olhar pro contexto
do que é um discipulado, porque Jesus vem de uma tradição judaica onde ele era rabino, e um rabino tem seus discípulos. Agora claro, a gente está falando de uma instituição que é um dos sustentáculos do que a gente chama de patriarcado. E a gente está falando de um momento pós-feminista. E o momento pós-feminista não conseguiu ainda adentrar ou fazer ruir ou fazer um burburinho dentro de uma instituição tão poderosa quanto a Igreja Católica. Eu acho impressionante. É por isso que eu amei o filme Conclave. E eu acho que o Conclave, o filme aponta para uma discussão que eu vou dar um spoiler. A direção, inclusive, me chamou a atenção sobre o spoiler. Se você ainda não assistiu, tá na Prime Video. Acho que agora tá em número 1 na Prime Video, o filme Conclave, que concorreu a Oscar. A gente já falou aqui do Ray Fiennes, que concorreu a melhor ator também, que tá brilhante no filme. Mas atenção, spoiler a partir de agora. Vai essa cena. Então, estamos falando de uma das instituições que são o sustentáculo do patriarcado. E uma instituição que usa e abusa do que significa as benesses do patriarcado para continuar com o seu tempo útil na Terra, a sua vida, e privilegiando homens para homens. Enfim, Jesus de fato era um homem, os apóstolos eram homens, mas isso é conveniente para quem? Porque na época de Jesus o patriarcado estava bombando. E agora quem está bombando, quer dizer, nós não estamos bombando tanto assim, porque ainda não tomamos todos os espaços de poder como a gente quer. Mas, ou pelo menos dividir os espaços de poder de forma igualitária, enfim. Mas isso não é nenhuma questão. E o que o filme Conclave traz, aparentemente ele não discute a questão dos signos do feminino, quando essa discussão ela está nas sutilezas do filme. E o filme vai abordar a questão do feminino principalmente no final. Depois você percebe que o filme caminhou tanto para ele ser arrematado com a questão do feminino de forma tão poderosa e ainda assim sutil. Porque uma mulher só pode ser papa em segredo numa condição intersexo. E intersexo nem com a genitália à mostra. Intersexo com um homem com útero e ovários. E essa é a grande questão do filme. As escondidas. O spoiler, eu não escutei. Você também você não viu? Não, e uma das coisas mais lindas do filme é quando o decano, né, que é quem preside o conclave, chega esse segredo nele. E ele vai abordar o novo Papa e fala, mas e aí? Qual que é o segredo? Me conta. E a grande discussão dele com o antigo Papa é que o Papa fala, você é assim, então tira seus órgãos internos, já que são órgãos femininos, para que você possa ser cardeal e assumir um possível papado. O que ele decide? Decide não tirar e ainda assim ele é um Papa. E a grande questão do filme, de arrematar o filme é ele perde a legitimidade do papado se ele tiver ovários e um útero. Ele perde a legitimidade. Essa é uma grande questão. E o final do filme são freiras saindo do monastério para ver o novo Papa, que é um Papa intersexo em segredo. Não, e freiras... Não é impressionante a ideia do filme? Eu fiquei chocada. Não, é genial. E tem uma frase que ele diz, que o decano diz para ele, que é assim, a sua condição é uma criação de Deus. Então, se é uma criação de Deus, o cristianismo prega amai ao próximo como a ti mesmo e a igualdade entre as pessoas, né? Então, como é que a instituição da igreja diz o que Cristo disse? Isso é muito contraditório. Deixa eu te falar. Só deixa aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como seria, vamos fazer aqui um exercício de abstração, como seria uma mulher nessa posição de papa, de papisa? Não tem nem nome, né? Papisa. Não, mas papisa existe, papisa conceito. Existe. Papa é um conceito. O papa, o mama, seria mais bonito se fosse mama do que papa, que né? padre é pai, né? Papa é Mamas pai. ainda papas, o que você acha?
muita coisa teria acertado já, porque mulher conserta as coisas. Por isso que não pode colocar mulher nesses negócios, entendeu? Ó, eu sou assim, eu sou cristã, amo Jesus, fechada com o Espírito Santo, porém eu tenho uns questionamentos, desde sempre eu tive, desde aquela passagem que fala na Bíblia, na qual eu não acredito nela toda, tá? Do mesmo jeito que o Macedo mexeu e colocou uns adicional dele, tem a Bíblia da Ana Paula Valadão também, que ela botou uns adicional nas informações, eu acredito... Explica pra quem não sabe quem é Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão é uma cantora, pastora evangélica, filha do Márcio Valadão, que é o pessoal da Igreja Batista Lagoinha. Tem a Bíblia da Mulher, né, que é uma Bíblia da Igreja Evangélica Batista Lagoinha, e tem uns adicionais lá, né? E nem sempre as pessoas vão conseguir separar o que são os versículos e o que são as informações adicionais. Então tem meio que uma montagem tendenciosa, igual ver a Bíblia do Macedo e tal. Então eu não acredito, em qualquer livro inteiro como palavra de Deus, não. Eu não acredito. Eu acredito naquela revelação que eu tenho comigo e Deus, só. E eu me questionava muito quando eu vi aquela passagem sobre a escolha de Maria ser mãe de Jesus. Porque era uma mulher virgem, que casou com um cara que aceitou ela com um prenhamento de não saber quem. Mas assim, não tem nenhum lugar perguntando se Maria queria ter um filho, entendeu? E logo quem? Jesus ainda por cima, que ia vir pra se lascar, pra poder salvar a gente que ele nem sabe quem é, que tá às vezes nem merece, né? E aí, eu fico pensando assim, o cristianismo sempre prega que as mulheres têm que viver abaixo da obediência o tempo todo. Tanto com escolhas positivas ou negativas, né? Igual todo mundo fala, nossa, Maria é santa porque ela teve, Jesus, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, mas ninguém perguntou se ela queria ser a mãe de Jesus, sabe? E aí, tipo assim, eles escolhem o momento que a mulher vai servir dentro do cristianismo e o momento que ela também não pode servir em nada. E todas as histórias de palavras que você vê falando de mulheres, né? Ruth, Sara, sempre são mulheres ali abaixo da obediência, precisando de casamento, de alguma coisa assim. E as mulheres mais à frente do tempo, igual Jezebel e algumas outras, era vista como as endemoniadas, Dalila, né? Sim. De Sansão. A própria Maria Madalena, né? Maria Madalena, que disseram, não sei, pelo que me pregaram pra mim a vida inteira, que ela era quenga, né? Prostituta. De repente, ela nem era prostituta, mas nem ganhava pra poder dar. De repente, ela só gostava de viver a vida dela, sabe? Porque não tem ninguém falando que ela recebia dinheiro pra poder vender o corpo. Eu ainda não vi. Se alguém conhece a palavra e já viu ela falando assim, aí, Maria vendia o corpo tanto, aí podemos dizer, prostituição. Mas, de repente, ela só, viveu, não queria ter filho, entendeu? A prostituição também pode ser um conceito de... Isso, assim, de quem transa fora do casamento. Porque toda mulher que vive a vida dela do jeito que ela escolhe, ela é colocada como algo negativo até hoje, né? Mulheres independentes agora é chamada de quê? Como que fala? O pessoal do Red Pill, quando quer falar das mulheres empoderadas, fala que é mulheres desgastadas. Que quando um pão caiu no chão de cabeça pra baixo, o pessoal passou e você fala, comeu o pão. É o que eles estão falando quando a mulher resolve não ter filho, resolve ter uma vida financeira estável. Eu então, ando bem assim, desgastada, então, porque... Por isso cansada desse povo. por isso que assim, eu não acredito muito nessa versão do cristianismo sobre mulheres. Eu acho que foi uma adaptação para tirar mulheres do local mesmo de poder, porque a gente sabe que se botar a mulher nos negócios, ela vai arrumar a casa. Imagina, pega a Beyoncé e bota de papisa, entendeu? Uma Lady Gaga da vida por aí. Pô, ia arrumar isso aí no instante. Eu acho que é meio que um machismo mesmo, disfarçado de fé, disfarçado de religião, entendeu? Eu acho. Vocês concordam, meninas? Não, total. E que mulher também gostaria de estar em determinada posição, historicamente, né? Quando perguntam assim, vocês imaginam se a igreja fosse criada por mulheres, tivesse sido criada. Primeiro que não... Nem teria. Talvez não seria um Estado-nação, o Vaticano. Não teria não sei quantos quilos de ouro, a África inteira debaixo ali guardado. E tantos segredos, tantos mistérios, né, guardados, e o porquê disso é para controle. A gente não teria tido as cruzadas com a igreja ali fazendo a exploração e a apropriação de terras em continente africano e trazendo corpos escravizados pro... A palavra é uma piada interna, gente, não liga não. Cada uma delas tem umas palavras. A da Nina é corpos. E esse lugar, né, então, será que tendo mulheres nesse lugar de fronte, né, nessa frente, será que realmente nós teríamos uma igreja que é um terceiro estado no mundo, assim, né? É um lugar de poder. Estaríamos discutindo sobre isso hoje, a gente estaria discutindo sobre outras coisas, porque a igreja estaria fazendo um trabalho realmente de pacificação, de abordagem direta, em
em territórios em guerra, né? Estaria trabalhando diretamente. Não estou falando que não atue, tá, gente? Mas estaremos muito Avanço, mais né? avançados em impactos junto à ONU e outros veículos para uma melhoria de condições de pessoas no mundo inteiro do que a gente pensar, né, que mulheres não estão à frente. E um ponto importante, não sei, no Brasil, não sei se vocês sabem, mas a Arquidiocese do Rio de Janeiro, eu conheço a galera de lá. A galera é ótimo, né? Alô, galera da Arquidiocese, um beijão. Padre hein? Omar, eu conheço o Padre Omar e outras pessoas que estão à frente da Arquidiocese. Você acredita que é das ONGs que mais tem recursos no Brasil? Que mais recebem? Super. Porque tem, né, acabam fazendo toda a administração do Cristo Redentor. E eles fazem o quê com esse recurso? Não, tem vários projetos sociais, né? São ONGs, então não pode ter benefício lucrativo. Mas se a gente for pensar a quantidade de dinheiro que é movimentado, e se em todas as arquidioceses pelo mundo afora tivéssemos, né, trabalhos sérios e voltados para questões específicas de cada território, se a gente não estaria a alguns passos à frente do que nós estamos hoje. Com certeza. E eu queria lembrar uma coisa também, Nina, que a gente está falando de uma instituição responsável pela perseguição de mulheres ao longo da história. Então, quando a gente fala de caça às bruxas, a igreja, ela patrocinou essa caça às bruxas. E qualquer mulher que saísse de um estereótipo de submissão, de cuidado com a família, ou seja, uma mulher que investigava ervas, uma mulher que se propunha a não cumprir certos papéis estigmatizados, era uma bruxa. Queimada então ia para fogueira, É. ia ser presa ou sofria outros tipos de castigo. E essa instituição está viva e com mulheres assumindo papéis também estratégicos, mas extremamente nichados, assim. Você só pode vir até aqui. Pode ter mulheres na igreja? Pode. Até aqui. No E era filme, muito pouco, Não, tem as madres no superioras. filme mostra um pouco uma madre, inclusive, extremamente ciente de tudo e estrategicamente uma ciente. articuladora, Uma mas nos bastidores. E o papel de cuidado no filme fica bem evidente. Bem evidente. As mulheres que cuidam do conclave, da louça, da comida, dos cuidados. O zelo todo, né? Inclusive da fofoca na cozinha. Isso também é uma coisa que no filme aparece. Enfim, aqueles estereótipos todos, né? Como se a gente só Mas pudesse os homens são os mais atuar. fofoqueiros, viu? Não, Os cardeais são os mais Os cardeais. fofoqueiros. E um quer derrubar o outro, né? Bom, a gente já justamente. contou o filme inteiro. Acabou. Melhor a gente mudar de assunto. Mas muito boa a sua análise, muito bom o nosso debate aqui para pensar numa possibilidade de uma mudança, o que está muito longe de acontecer. E deixar uma questão para a igreja, assim, eu acho que é uma questão que a gente precisa fazer para a igreja. É como reparar esse mal que a igreja causou às mulheres. Então é uma questão que a gente precisa fazer para essa instituição. E é uma questão de poder. numérica também, né? Porque são 1,3 bilhão de fiéis da Igreja Católica em todo o mundo. muita gente. Mais da metade disso são mulheres, né? Bom, por falar em mulheres, agora eu vou entrar num assunto muito delicado, mas atual. Infelizmente, acontece muito mais do que a gente imagina, que é a questão de racismo nas escolas. O que acontece? Muitas escolas de elite acabam abrindo teste para bolsa e pessoas que não têm recurso para pagar aquele colégio acabam entrando nessa escola e têm uma oportunidade de estudar em escolas boas e tal, mas as escolas se preparam para oferecer bolsas, mas nem sempre se preparam para receber bem esses alunos que são de uma classe social diferente e de uma raça diferente também. Vamos falar sobre racismo nas escolas, né? Na última semana, no último dia 29 de abril, uma menina foi encontrada desmaiada no banheiro da escola Mackenzie, aqui em São Paulo, que fica em Higienópolis, um bairro de elite aqui, da capital de São Paulo.
E aí ligaram para a mãe dela, ela foi socorrida e o relato da mãe é o seguinte, que ela vinha há mais de um ano sofrendo bullying na escola, não só pela raça, que é uma menina negra, mas também uma menina lésbica. Então, desde o primeiro dia de aula, ela está sofrendo racismo, não fez amizade nessa escola. E chegava em casa muito triste. Segundo a família, eles foram até a escola conversar algumas vezes. A escola foi omissa, não tomou nenhuma atitude, segundo a família. A escola também se pronunciou, disse que está disponível para ajudar no que for preciso e tal. Mas aí vem à tona essa questão, né? E quando a mãe foi socorrer a menina, ela falava assim, meio desacordada, dizendo: eu não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais essa escola. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito. A sociedade ainda não está preparada para lidar com isso. Eu acho que tem a ver também com a criação dos nossos filhos. A gente tem que educar crianças para receberem bem os diferentes. Mas eu queria perguntar, do ponto de vista de depoimento pessoal mesmo, eu sei que você, Nina, foi bolsista de escola durante um período da tua vida, e eu queria saber como é que foi essa experiência de ser bolsista para você, se você sofreu racismo, como é que você lidou com isso, você e sua família? Vocês não querem chorar hoje não, né? Não, nem vou chegar nesse âmbito, mas vivi minha vida escolar inteira em escola particular, que eu chamo de escola de branco, né? De branco pobre, porque era aquela escola melhorzinha do bairro, sabe? Mas é um pouquinho melhor que a escola pública, né? Que hoje em dia estaria ali em torno, vamos dizer, de uns R$500, R$700. Mas como a minha irmã é mais velha, então a gente conseguia ali tanto desconto para ela quanto a bolsa integral para a minha pessoa. Eu escutava o tempo inteiro que ela tá ali porque coitada, né? Ela recebe... E eu era aquela criança bem nerdzona, sabe? Hoje em dia eu sou nada perto do que eu era. E houve, né, a verificação do meu QI. Eu deveria estar em turmas de pessoas com melhor aptidão e facilidade de aprendizado. Então, eu era muito destaque em todas as áreas de conhecimentos nas turmas, eu aprendi a ler com 4 anos de idade. Então isso era muito... Gênia. Eu era gêniazinha. Era do passado, tá? Hoje Ela em dia... é modesta, gente. Não, mas é a falta, por não ter tido esse approach de ter em escolas melhores, de não ter tido o acompanhamento que essas crianças normalmente, quando tem esse tipo de genialidade, precisa se fazer o exercício para que essa criança desenvolva e chegue na sua potência. Eu não tive isso porque eu era o tempo todo podada do que eu sabia. Então, o tempo todo falavam, não, se você sabe a resposta, deixa o amiguinho primeiro falar, depois você fala. E eu sabia todas as respostas e eu ficava ali nervosa, assim, me batendo todinha. E quando eu ganhava medalha, ganhava troféu no final do ano, como melhor aluna da classe, eu escutava das mães, né? Mas ela tá aí porque é coitada, né? Porque ela é bolsista. Ela foi premiada porque eles não querem que ela fique deslocada. E, porque ela é assim, né, meu filho? Não fica triste não, mas pelo menos você não é igual a ela. Então eu escutava isso e aquilo me feria e eu não entendia o que era. E quando eu chegava em casa e trazia isso para os meus pais e falava assim, olha, ninguém gosta de mim na escola. Porque tinha as crianças que não gostavam porque eu ficava ali metida sabe tudo, no intuito deles. E ao mesmo tempo, todo mundo... Eu via que não tinham pessoas iguais a mim e não tinha professoras iguais a mim. E toda vez que eu levava isso para a diretoria ou à frente, e os meus pais que também não tinham... não tiveram acesso ao mesmo nível educacional que eu. Então, os meus pais falavam, você está na escola para estudar e não para fazer amigos. E eu passei a minha vida inteira escolar, a minha vida inteira acadêmica também, na faculdade, com esse mantra. Você está na escola para estudar e não para fazer amigos. E eu diria que isso foi um ponto para eu seguir e não me sentir tão sozinha, porque, para mim, eu tinha um objetivo ali muito explícito, muito enegrecido,
que era ser o melhor que eu pudesse, eu comigo mesma, sem esperar que... Então, o trabalho eu fazia sozinha e as pessoas copiavam o meu trabalho. Ou então, botavam um nome no meu trabalho, mas eu tendo feito aquilo sozinha. Então, era extremamente dolorido. E eu fico imaginando essa menina que a gente não sabe ainda se foi, né, tentativa de homicídio, suicídio, tem essa... tem essa dúvida, né? Essa a dúvida. Polícia Federal tá... A Polícia, desculpa, Federal não, a Polícia Civil está trabalhando com a hipótese de tentativa de suicídio e a família quer que também tenha uma outra linha de investigação, tentativa de homicídio. Ainda não se tem nenhuma informação, mas a gente só sabe que o estado dela atualmente é estável, ela está no hospital psiquiátrico. E a gravidade disso é porque hoje a gente tem tanta literatura, hoje a gente tem tanta coisa na internet, que a internet tem que prestar para alguma coisa positiva, né? E presta hoje, que é democratizar acesso à informação, à educação de adultos, porque isso é falta de educação de adultos, é racismo, e nenhuma criança nasce racista. Né? O racismo é um fenômeno. É uma coisa que vai sendo passada, a gente vai... assim, as gerações vão ensinando. Exato, são atos de ódio, socialmente falando, então é passado socialmente, não é passado na genética, não existe isso. Então, a criança que xinga a outra, ela escutou dentro de casa esse xingamento. Ah, mas aí tá na internet. Mas então você não combateu aquilo dentro de casa. E achar que é a escola que vai... E tem essa coisa também de falar assim, a escola... Então, na escola a gente hoje tem leis, né, que obrigam o ensino da 10.625, 11.000... eu vou lembrar direitinho, que agora eu tô... um pouco emocionada, mas existem leis que da história de África, dos afrodescendentes e da população indígena. É obrigatório, segundo lei, nós termos esses ensinamentos dentro das escolas, em diferentes níveis de ensino. E se não está sendo feito, é porque não está sendo cumprido a ementa básica de educação no Brasil. E isso poderia estar salvando vidas. Sejam vidas que são ceifadas por outros, né, por homicídio, sejam também a nossa saúde e a nossa, vivência psicológica, que a gente morre também a cada dia quando a gente vivencia esses ambientes hostis. Então, para mim, esse lugar, e falar disso no 13 de maio, né, nessa falsa abolição dessa... a gente achar que chegar numa escola dessa, o mito da democracia racial, por mais que a gente chame de mito, ainda é vigente na nossa sociedade. Extremamente. E é interessante que o bairro de Higienópolis protagoniza um segundo caso público de racismo. Foi no Shopping Higienópolis há menos de um mês e agora no Colégio Mackenzie. O que diz muito sobre até o nome do bairro, né? Que tem uma política de higienismo pujante, porque ainda está acontecendo. E é uma questão também que eu queria deixar para... A Nina colocou, né? Uma falsa abolição. Mas é falsa abolição ou abolição inconclusa? Porque eu ouvi muito esse debate, né? Das duas coisas. E a outra é que quais respostas essas instituições estão dando para casos como esse? E como que a gente, enquanto sociedade, a gente pode impactar essas escolas, essas instituições, os shoppings, os Carrefours da vida, que matam e deixam corpos ali escondidos. Entre as gôndolas. Justamente. Então, quais respostas a gente, enquanto sociedade, precisa dar para instituições como essa? Porque uma pessoa, ela comete suicídio nessas circunstâncias porque ela está sendo suicidada. É um espaço insalubre à saúde mental dela, à vida dela. E é muito absurdo a gente não responder com rigor um caso como esse. De uma adolescente numa instituição de ensino como o Mackenzie, que é uma instituição, inclusive, que leva quase que uma medalha de condecoração por ser uma grande instituição de ensino brasileira e uma escola presbiteriana. Justamente, um carimbo de excelência. Uma instituição presbiteriana. Então, assim, Mackenzie, qual que é a resposta, enquanto uma instituição presbiteriana
cristã que vocês estão dando para esse caso que é da maior importância. Ô, Sara, eu queria ouvir o seu depoimento pessoal. Você tem uma filha de 14 anos. Vocês passaram por alguma situação de racismo em alguma escola? Você tem algum depoimento que você queira compartilhar com a gente? Não, até que O que, que você pensa sobre esse caso específico? Na escola não, porque a Brisa, ela sempre estudou em escola pública. E aí agora, inclusive, ela começou hoje numa escola que é particular. E um dos motivos que eu não consegui nem perguntar se essa escola tinha bolsa foi justamente pensando em como que o bolsista enfrenta o dia a dia na escola hoje, entendeu? E eu estou evitando réu primário, porque pra mim eu acho que é fogo dos racistas mesmo, sabe? Eu aprendi, eu tenho muita paciência, porque eu aprendi o seguinte: eu divido o racismo, eu aprendi a dividir ele. Eu sei que tem o racismo estrutural, que são movimentos que as pessoas vão fazer no dia a dia, porque a vida ensinou ela a ser assim, então vai ter que fazer aquele ajuste. De repente você fala uma coisa, Juliana, que você não é racista, mas o que você disse colabora com o sistema. Então, de Pela repente, ignorância, né? Isso, né? Então eu dividi o que é o racismo estrutural e o que é o proposital. E aí, na escola, o que aconteceu na Mackenzie, eu não acredito em nenhum momento, nem hipótese alguma que tenha sido tentativa de suicídio, porque existe, eu conheço pouco sobre a questão de saúde mental, mas existe uma trava no cérebro do ser humano, quando ele vai cometer algo contra si mesmo causador, ela automaticamente se trava. Então é impossível que uma menina coloque um saco na cabeça, coloque uma corda para tentar puxar e se matar, porque isso não existe a possibilidade. Nem ser a pessoa mais idiota do mundo, né? Então pronto. Agora outra coisa. Essa escola, por isso eu falei aquele dia que eu ainda sou contra não ter celular nas escolas, justamente porque vida de pessoas pretas depende de comunicação. Se essa menina tivesse com o celular na hora, será que ela conseguiria pedir um socorro mais rápido? Porque se esses capetas dessas crianças... Porque pra mim é um bando de demônio... Desculpa, tá? É um bando de demônio que aprende a viver no inferno em casa, a ponto de reproduzir isso na escola. Conseguiu arrastar essa criança pro banheiro e fazer isso tudo com ela, a ponto de deixar ela desacordada... Cadê o tal do inspetor que fica ali vigiando perto do banheiro, na área social das crianças, que não apareceu? Não, tem muita coisa que ainda não foi explicada nessa história. E não vai ser, porque ninguém vai cobrar esse tipo de explicação. Deixa eu só dar um serviço. Tem uma coisa que chama Centro de Valorização da Vida, que o número é 188. Então, se você está passando por algum problema psicológico, quer conversar, nesse Centro de Valorização da Vida, tem voluntários que atendem essas ligações durante 24 horas. Então, você pode ligar 188 e troca uma ideia. Se você está em alguma situação de dificuldade, de desespero, você vai ser prontamente atendido ali, tá bom? E deveria ter também um centro de 190, para quando alguém quiser fazer uma merda dessa, ligar primeiro para poder ver que tipo de crime que eu vou cometer agora, né? Porque é absurdo demais. Mas concluindo, eu acredito que a Mackenzie está sendo omissa pra caramba, tá? Eles fizeram uma nota porca lá, falaram bem porcamente mesmo sobre o assunto. E também tem outra coisa, Juliana, quando uma mãe coloca um filho na escola, sendo ele bolsista ou sendo criança negra, né? Ou sendo uma criança que vai pagar igual as outras, leva muito em consideração também a cor da mãe. Porque eu lembro que no ano passado aconteceram 2 situações desse jeito. A Cora, que é uma personal organizer, que também é uma pessoa da mídia, tem 2 crianças na escola pública que sofreu racismo, não teve apoio nem da mídia quando ela veio falar sobre o assunto. E na mesma semana, a filha da Samara Filippo, que é uma criança preta, porém de mãe branca, quando falou sobre o assunto, até as mídias pretas, que eu fiquei horrorizada, também tiveram a disposição de falar. Totalmente. Então, quando a criança é preta e tem pais pretos, fica mais difícil ainda do assunto ser levado, né, ao ponto. E aí eu acho que falta hoje uma obrigatoriedade do Estado de começar a colocar rodas de conversa em escolas particulares, porque o negócio é só com... Parece que o Saci acompanha só a escola pública. Mas e os meninos de escola particular? Eles estão crescendo assistindo séries de Netflix que incentivam eles a serem cada vez mais endemoniados na questão do bullying, porque aquela série... esqueci lá a série que a Anitta fez. Aquele trem ali... Elite. É de um colégio particular, que tem bolsistas também, que os meninos sofrem no colégio campo. Classe A. Isso. Então, tipo assim, eles sempre estão tendo algum tipo de incentivo para poder renovar o tipo de bullying que eles vão cometer com as crianças que são pretas ou crianças bolsistas, né? E aí, os pais desses meninos, como que eles querem tirar cotas, porque todo mundo questiona a cota. Como é que esses capetas da elite classe A quer falar sobre meritocracia e cotas quando a gente consegue acessar a porra do ensino com qualidade, chega lá não tem paz para estudar? Então fica muito incoerente, entendeu? Porque os nossos filhos estudando em escola pública não conseguem ter
uma qualidade igual quem está na escola particular para poder tentar uma federal. Mas aí, quando a gente consegue esse acesso para eles terem uma qualidade melhor, chega lá, os próprios filhos deles impedem isso. Então, como é que fica? E também as escolas particulares, elas precisam, para a própria imagem de escolas boazinhas e de rico bonzinho... Conscientizar esses meninos, cara. Não só... O que eu queria dizer é o seguinte... Pais... Colocar diversidade dentro da escola para cumprir um check social. Porque você vê, tem muita gente que no Instagram você pega... Nossa, mas... São de uma empatia maravilhosa. Todas as causas, bota hashtag de uma coisa, hashtag de outra. Mas, na prática, não estão fazendo a sua parte, né? Quando você está falando da Samara Filipe, que é uma mulher branca, que eu conheci, trabalhei bastante com ela, já fui madrasta da Samara Filipe numa novela. E ela só descobriu essa... Porque é uma coisa, eu estou falando como mulher branca, né? A gente não... Por mais que eu estude... Eu nunca vou sentir na pele o que vocês sentem. Uhum. Eu posso ter empatia. Mas, no caso da Samara Filipe, quando ela viu as filhas sofrendo preconceito, abriu um universo dentro da cabeça dela, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo a partir desse livro aqui da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista. Eu comecei o meu letramento racial por aqui, é muito básico, é muito iniciativo, se você nunca parou para pensar sobre isso, e às vezes incômodo, tá? Para quem é branco e prefere dizer não, é racista, mas eu não sou racista. Porque ele cutuca na ferida mesmo. Quando porque você os brancos não estão livro, acostumados a se racializar, né? Exatamente. E aí, quando, tipo, tem somos... pessoa que se incomoda de chamar ela de branco. Não, mas tem gente que se incomoda de ser chamada de branco. Quem racializou a humanidade... Foi o branco. Foram as pessoas brancas. E, assim, não existe racismo sem pessoas brancas. Não existiria o racismo sem as pessoas brancas. Não existe racismo reverso. Não existe pessoas pretas racistas, porque racismo é estrutura de poder. Então, quando a gente está falando, a Sara trouxe muito bem, racismo estrutural como uma estrutura que dita todas as nossas relações sociais, todas. E no Brasil, numa população de 112 milhões de pessoas pretas ou pardas, onde essa maioria deveria estar como maioria em lugar de poder, não está por conta dessa estrutura histórica, que começa lá em 1500, junto a Igreja Católica fazendo o seu papel de catequese. Então, a gente não pode esquecer que a cada 23 minutos, um jovem negro morre. Diminuiu, eu acho, tá? Acho que 23 tá muito agora. Aumentou o número de mortes e diminuiu. Tem alguns que dão até 12 minutos para a morte de corpos negros. E quando a gente fala desse racismo estrutural, ele reverbera direto nas instituições. Então, nas instituições de educação, nas instituições governamentais, nas instituições privadas e públicas. E quando a gente fala desse Brasil, desse 13 de maio, e ainda vê o caso dessa menina, vê o caso do Vitinho, acabaram de matar um jovem negro em Caraíva, né, lá na Bahia, a polícia militar, mais uma vez, numa operação... Guia, né, de turismo. Sim, um rapaz guia de turismo. Foi torturado e depois assassinado. Meu não foi Deus nem do só céu. assassinado. Justamente porque ele tinha a pele mais preta, né? E uma pessoa conhecida na região. Então, esse jovem negro, quando a gente fala do patriarcado, a gente está falando do homem branco cisgênero. Porque esse menino negro, ele não tem lugar também social. Ele não tem lugar em estrutura de poder porque ele está sendo alvo o tempo todo. Seja alvo do racismo do nosso dia a dia, seja alvo do genocídio da população preta, que reverbera até hoje. É a única população no mundo que sofre um genocídio desde que mundo é mundo e que não há uma pauta global de discussão como acabar com a guerra, que não é fria, é uma guerra quente que corpos negros sofrem diariamente. Então, nesse país, não tem como a gente falar de patriarcado, a gente não tem como falar de homofobia, a gente não tem como falar de transfobia sem falar da morte de corpos de pessoas negras. As pessoas trans, né, e aí pedindo licença, porque não é o meu lugar de fala, mas eu aprendi que o lugar de ação é de quem causa a dor. Então, eu, como uma pessoa cisgênera, eu tenho que falar. Uma mulher trans preta, ela tem a expectativa de vida diminuída em 10 anos referente a uma mulher trans branca.
Então, por que não são interseccionalidades? É ponto de partida para o extermínio de pessoas de manutenção e vulnerabilidade social. Então, a gente precisa, sim, pautar a raça primeiro em todas as nossas discussões. É sem contar que o racismo, ele mata, mas só vítima. Você não vê racista morrendo. Você vê só a pessoa que é vítima morrendo, entendeu? Por isso que eu sou a favor do Batman Black. Eu já falei. Tinha que ter um Batman Black para poder resolver esse negócio, até o Estado tentar fazer alguma coisa para ajudar. Mas quando eu falo, ninguém me escuta, então... Olha, gente, a Angela Davis diz que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E a Djamila diz, complementando isso, que reconhecer o racismo é a melhor forma de combatê-lo. Estamos aqui para aprender. Às vezes temos que passar, assim, mulheres brancas, homens brancos, por um constrangimento pedagógico, porque faz parte do aprendizado. A nova geração, a geração da minha filha, por exemplo, já está dando um banho na minha, porque já estão aprendendo os termos certos, a colocação certa, o convívio, pelo menos o esperado, dentro da minha bolha, eu estou falando, né? Elas estão muito mais conscientes das diferenças e acolhendo muito mais. Então, esse é um assunto que é difícil da gente falar, mas... Tem uma mulher trans, enfim, ó. é importante, Tem uma mulher né? trans, que é a Renata Carvalho, que ela fala assim, ó. Quando você sofrer transfobia, você repassa o constrangimento. Mesma coisa para os racistas, né? O constrangimento não tem que ficar com a gente. A gente tem que devolver o constrangimento. É difícil, mas a gente vai aprender. E não é favor. Eu fico embasbacada como gente branca acha que é favor lutar contra o racismo, né? Porque assim, eles inventaram o trem deles, meteram a gente, racializaram o mundo inteiro. E isso, né, tem consequências diretas em relação ao que acontece com falta de incentivo a pessoas negras no mercado de trabalho, nas relações públicas e privadas, e ainda acha, não, mas eu sou aliado, eu sou aliada. Você não é aliado, é aliada à causa, não, você provocou isso, então você tem que consertar. Trair a sua própria cultura, né? E sobre o 13 de maio, eu posso só concluir com uma coisa que a Nina comentou sobre o conceito de escravidão, de abolição inconclusa, se dá porque no Brasil não houve nenhuma política de reparação histórica e de garantia de uma vida digna às pessoas escravizadas que foram libertas desse regime horrível, não teve divisão de terror, de terra, não teve educação, não teve acolhimento, não teve dinheiro. Elas ficaram, não, dinheiro teve sim para os senhores de escravos. Para os senhores de escravos. Então é um absurdo tudo. Não teve emprego, não teve nada, não teve nenhuma estruturação para aquilo. Para que as pessoas tivessem dignidade, minimamente dignidade. Então a gente chama de abolição inconclusa justamente porque não houve política de Estado que desse dignidade às pessoas que foram escravizadas. Bom, vocês estão ouvindo, agora eu vou mudar radicalmente de assunto, vocês vão me achar a coisa mais louca do mundo, mas é que o assunto merece esse destaque. Vocês estão ouvindo um bebezinho chorar? Eu acho que é meu filho, gente. Na sua imaginação. Ai, obrigada. Ai, gente, olha, a tendência do momento, o meu bebezinho, loirinho... Se você não foi impactado... Padrãozinho de beleza. Se você não foi impactado com algum vídeo de bebê reborn, não sei em que planeta você vive. É a nova febre do momento. Dá licença, eu vou pegar no colo. Ai, segura gente, aqui pra mim. Eu tenho medo. Ai, cuidado, se cair, bate a cabeça, fica doido quando cresce. Eu peguei emprestada essa boneca da minha enteada, que vai me matar quando chegar em casa. Porque ela tinha 6 anos quando ganhou essa boneca, mas agora tem uma moda de adultos colecionando, adotando e vivenciando a maternidade através dessa boneca, que é uma arte, né? Feita em silicone, tem peso de bebê, mas é uma boneca. Caríssima, que realmente só quem tem dinheiro que pode comprar. Minha sobrinha me pediu uma de presente e eu dei. Culpa não é... E você deu, lógico, sobrinha pede, a gente dá um jeito, Culpa né? de segunda mão, menina, você é boba. Agora, essa febre tá acontecendo, então tem encontros de mulheres que... Ai, mas realmente muito gostosinho, gente. Não é não, Juliana? Ai, é muito freak, né? Um encontro de mulheres que se reúnem para fazer parto, para fazer batizado, para fazer festa de aniversário das bonecas.
uma espécie de surto coletivo que está acontecendo? O que vocês acham, Sara? Ó, isso aí é apropriação, tá? De alguma coisa. Eu pesquisei sobre bebê reborn, eu sei que no anos 2000, eles começaram a utilizar essas bonecas em tratamentos de pessoas com algum tipo de necessidade de cuidar de saúde mental em questões cognitivas, entendeu? Desde criancinha poder aprender a ter autonomia, a como cuidar e conviver, socializar, e em pessoas com Alzheimer, pessoas, né, um pouquinho assim, com necessidade de criar alguma lembrança e memória com o objeto. Não, entendeu? e o Christian Dunker diz que também pode ser usado em casos de terapia de luto, né? Quem perde o bebê. Isso, até a pessoa ir se desmamando assim da dor, né? Agora, o que tá acontecendo pra mim, principalmente em Ibirapuera, é uma pataquada, é uma falta de serviço, é uma pessoa que não tem uns 3 empregos, que não tá lutando nem pela 6 por 1, porque não conhece o que é trabalhar o dia inteiro, chegar em casa. E por que não fala de uma vez, gente, eu queria ser mãe, mas eu não tô com vontade de ter que ficar aguentando menino, dando comida de verdade, fazendo um monte de coisa. Mas acho que não tem coragem de verbalizar, aí começa a encher a paciência dos outros por causa desses bonecos malditos. E lá no shopping teve uma mulher que ela arrumou confusão, deslocou seguranças do shopping, por quê? Porque tinha uma senhora olhando torto o boneco dela, que tava piscando demais. Em Santo André, uma senhora ligou na delegacia, denunciou, porque o filho bateu no irmão mais novo. Quando foi ver, é porque o menino ficou nervoso, pegou a boneca e jogou na parede, entendeu? Ai, ela denunciou o filho? Era boneco. Na hora que a polícia chegou lá pra fazer aí é que tá. Uma coisa é a questão terapêutica, uma coisa é a boneca da minha enteada de 6 anos, que sabe que é uma boneca. Ela não, durante a brincadeira, o mundo da fantasia, a criança faz faz chorinho do neném e entra no mundo da fantasia e cria uma história. Mas depois ela faz assim, ó, e ela não tá machucando, ela não vai ser denunciada. Vai te bater, não pode. Ela não vai ser denunciada por maus tratos. Ela enjoou de brincar com a boneca. E parece que é isso que está acontecendo com algumas pessoas. Não, sabe o que é pior, Ju? Para ter um filho, tem uma hora que, cara, não é fácil. A criança faz cocô, ela vomita, ela acorda de madrugada. Você não tem como enjoar de brincar com a sua boneca real, né? Fora que também é muito caro, enfim. O que vocês acham dessa loucura? Cara, quando inclusive eu comprei para minha sobrinha, faz uns 2 anos, não tava essa febre ainda, generalizada de pessoas adultas comprando essas bonecas, porque são bonecas, né? Não vou nem chamar de bebê reborn, são bonecas. Sim. E eu não sei, eu acho que eu ainda tô ruminando o tipo de relação que a gente está construindo no mundo pós-rede social, pós-internet. Acho que aquela série Black Mirror faz um grande serviço crítico para a humanidade, inclusive, porque não assisti a última temporada, vou assistir depois desse papo, desse assunto. Mas tem um episódio do boneco, você lembra? Tem um episódio que é o seguinte, é bem lembrado, que a mulher perde o marido, e aí ela compra um boneco, que é um robô, na verdade, e projeta o marido naquele robô, sim. que é o que muitas mulheres estão fazendo. Porque se você chega perto, é claro, tem textura de criança, mas você olha, e os olhos? Os olhos, eles denunciam que não há alma, não há indivíduo, não há temperatura. Então, é uma espécie de loucura, né? Eu ia perguntar para a Nina, será que nós vamos inventar completamente as nossas relações humanas também a partir de agora? Esse é o medo, né? As pessoas têm medo de relações profundas, que é o chamado, que a gente chama hoje de relações líquidas, né? Estamos numa sociedade de relações líquidas, onde as pessoas querem um imediatismo perante as outras. Então, na minha relação afetiva, eu quero ser cuidada, quero isso, quero A, B, C e D, mas também não quero ser cobrada de determinadas coisas. Na minha relação de amizade, eu quero ajuda, mas também não quero ajudar, né? Não tenho tempo para ajudar. As pessoas estão cada vez mais imediatistas e também numa sociedade de consumo muito explícita. E esse lugar do consumo e das relações descartáveis, é muito mais fácil eu ter um filho que não vai chorar na hora que eu não queira que ele chore, né? É muito fácil eu ter um namorado avatar na internet que não vai me dar uma rejeição que eu não sei lidar. Então, o problema são camadas muito mais profundas, que a gente tem que ter também um cuidado de... né, a gente vê muito, a gente ri, lógico, mas me dá muito medo também de qual fundo psicológico, eu não sou terapeuta para saber, mas de que fundo
psicológico vem esse vazio. Falta de serviço. Não, Né? e uma fragmentação Falta de profunda, porque a gente está perdendo uma ideia de coletividade. Então a gente fragmentou tudo, a gente fragmentou as relações, ou seja, o meu colega de escola é colega de escola, meu colega de trabalho é colega de trabalho. E aí, além de tudo, você tocou no assunto fundamental, que tem alguns conceitos que estão sendo trabalhados, que é de uberização das relações trabalhistas ou de tinderização das relações afetivas, ou seja, é um iFood, você chega para escolher um amor, então não gostei desse, aí se você aprofunda um pouquinho e tem um incômodo, não, eu tenho uma opção, um cardápio maravilhoso de homens ou de mulheres com os quais eu possa lidar. Então não aprofunda. Eu vivo um relacionamento hoje, depois dos meus 30 anos, eu comecei a namorar pela primeira vez. E um relacionamento, ele não é só alegria e felicidade e afetos e delícias. O relacionamento... A maternidade também não. Também, mas é sobre isso. Eu amei o viés que a Nina trouxe de que nós não estamos conseguindo, ou com medo, na verdade eu acho que é mais um medo de aprofundar em relações reais. E as relações reais, elas são difíceis. As relações reais, elas são relações de encarar o nosso espelho no outro. O outro não é só o outro também. O outro é um espelhamento do que é a sociedade e do que é nós mesmos. E a gente tem medo, cara, não é simples. Eu lembro da Viviane Mosé falando que felicidade é uma utopia, felicidade não existe, é um lugar onde a gente mira, ela não chega nunca, que a gente vai viver momentos de alegria, ou seja, a gente pensa o Caribe, mas esquece que no Caribe vai ter um mosquito. E de repente aquela felicidade inteira, aqui. justamente, do lado. Então... Ô, Açucena, mas sabe o que é? As pessoas hoje estão falando que a terapia em dia. É questão de hoje, todo mundo quer falar E na não rede que tá. faz terapia. A pessoa não quer chegar no terapeuta e falar, de fato, o que ela tem de problema para o terapeuta ajudar. Aí vai lá, pega uma conversinha de coach que vê na internet, vai lá e fala um problema que não existe na cabeça dela, mas o que realmente dói, ela não quer mexer. Então tem que incentivar as pessoas a parar de se caçar assunto com coisa que não precisa e deslocar todo um ambiente, um movimento por causa da cabeça dela e ir, de fato, cuidar da questão da mente. Tem entendeu? uma sensação de pertencimento, que eu acho que esses grupos que se reúnem como mães de bebê reborn, e como tá na moda, é uma trend, a pessoa que não se insere em lugar nenhum, fala, Todo mundo não, tem agora eu vou espaço. comprar uma boneca e vou me inserir num grupo social para pertencer a algo ou a alguém, mesmo que seja um objeto e não uma E pessoa. tem alguns outros fenômenos que a gente vê, mas que a gente também tem que ter cuidado, porque homens, por exemplo, que colecionam bonequinhos e tal, e acham e conversam com aquele bonequinho e acham que aquele bonequinho é basicamente, sou pai do bonequinho de coleção. A gente precisa também entender que fundo é esse de necessidade. Quando a gente traz que a internet, ela pode ser ótima, mas também as redes sociais, ela tá aí pro saci trabalhar, como diz a Sara, a gente vê que a galera tá ganhando dinheiro, né, Em cima de qualquer coisa. em cima de qualquer coisa, até em cima disso que pode ser uma disfunção social. E essa disfunção social, por quê? Porque tem gente gastando, gente, de 300 a 12 mil reais um bebê reborn. Fora um enxoval. A mulher foi buscar essa miséria desse enxoval lá em Miami pro boneco, gente. Tem gente... não é possível. Isso é um problema novo, pelo amor de 40, Deus. é mais ou menos calamidade 40 pública. mil reais. que- White people problem. Então, esse era um ponto que eu não queria falar, né? Já estão me chamando de racista reversa tem um tempo no ICL. Mas tu não vê mulher preta fazendo isso porque a gente tem que lidar com as necessidades da vida real. Então, reborn de sermos- 14 anos, hein, cara? sermos- Eu tenho uma reborn, eu também tenho uma de 11 Né? que tá me dando, olha, uma canseira. Nina, você falou em CL e eu queria aproveitar para falar para as pessoas que lançou agora um novo curso na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta, que é uma plataforma que tem mais de 300 cursos, com a Maria Ribeiro, que fala sobre 10 minutos sobre o racismo. E dentro dessa trilha, isso é uma introdução, obviamente, em 10 minutos você não vai aprofundar nenhum tema, mas é uma introdução, assim como o livro da Djamila, para você fazer a trilha sobre racismo estrutural que tem dentro do ICL. Eu acho que é um assunto que vale a pena a gente se aprofundar. Tem aula com a própria Fundamental, né? Nina, tem aula com o Gessé, tem uma aula com o pastor
Pastor Davi. Henrique Vieira, com Frei Davi. Então, acho que vale muito a pena se você quiser se inscrever no ICL e ajudar, porque a gente aqui faz um jornalismo sem patrocínio, sem monetização. O nosso programa não tem patrocínio também. Um jeito de você patrocinar o ICL é também se inscrevendo aqui, ó. Agora tem um QR Code aparecendo aqui embaixo para você. Se você quiser agora, entra, se inscreve e você ainda vai aprender muito. Além de ajudar o jornalismo independente do ICL, você vai poder fazer mais de 300 cursos, dentre eles essa trilha sobre racismo estrutural que eu recomendo muito, vale muito a pena. Posso pedir, já que a gente está no momento jabá, né, e falando de racismo, a gente precisa consumir de escritores negros, a gente precisa consumir conteúdo de pessoas negras. Então, menina, não sei por onde começar. Comece a seguir pessoas influenciadoras de relevância, não os irrelevantes, como fala o meu amigo Will, né? Pessoas relevantes, Will, por exemplo. Né? Sigam o Will Soul, sigam Sara Zara, sigam Nina Silva, Movimento Black Money, e queria pedir também para que sejamos intencionais no momento em que uma pessoa preta, ela precise de projeção. Eu estou concorrendo ao Prêmio IBEST como uma das pessoas influenciadoras em economia e negócios do país. Todo ano eu chego perto da final. Única mulher preta, única pessoa nessa categoria. Preta e mulher entre os 10 primeiros melhor colocados. E o Eduardo já está na final, né? Como sempre, todo ano ele ganha. Ainda bem que é meu amigo, mas é um homem branco, né? Então e todos os outros são homens brancos que estão acima de mim, ranqueados no momento. Então vou pedir para vocês, Prêmio Best tá lá no meu Instagram, no meu LinkedIn também, votem até não sei que dia de junho, porque não é possível que pessoas pretas só tenham que falar sobre questão racial. Não é possível que mulheres só tenham que falar sobre questão de gênero. Eu sou uma especialista em economia, eu sou uma especialista em negócios e tenho muito a falar, mas eu quero também que pessoas brancas tenham essa intencionalidade de ter símbolos negros, de ter símbolos trans, de ter símbolos gays, de ter mulheres em admiração nos seus campos de trabalho. E não somente, vou escutar a Ju para saber mais de gênero, ou escutar a Sara para saber mais sobre influência negra na internet. Não, vá ao espetáculo da Sara para ver a Sara. Vá ao espetáculo da Açucena, não para ouvir a Açucena. E não há uma voz de uma mulher trans. Isso ela já é. E isso só engrandece esses momentos. Então, por favor, votem em mim. Vamos fazer o mutirão, todo mundo votando na Nina. Gente, infelizmente, esse programa termina aqui. Foi um papo maravilhoso. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas dizendo, olha, é a mesa mais diversa de debate femininos de toda a programação do Brasil. Eu também acho, não é à toa que a gente está aqui no ICL toda terça-feira esperando vocês, tá bom? Um beijo enorme e até a semana que vem. É o Papo Americano. É o Papo Americano. E o bebê reborn. Tá muito maluco esse programa hoje. A Paquita trouxe o filho. A Paquita trouxe o filho. Feio da porra dele. Faltam apenas 2 dias para a aula inaugural de lançamento da segunda turma da pós-ICL. Eu quero te convidar a refletir comigo. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? E como elas se organizam historicamente para impedir que o povo tenha acesso à verdadeira soberania? No dia 15 de maio, às 20 horas, ao vivo. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.